Olá, que bom você estar conosco, né? Nós somos o podcast Cultura de Deus, falando sobre a cultura de Deus, que é diferente da cultura do mundo. Hoje está conosco a Lara Brito, pregadora da palavra de Deus, mulher que tem falado, anunciado a palavra do Senhor. E nós queremos já convidar você para fazer a sua inscrição, deixar o seu like, compartilhar esse link com outras pessoas. E hoje nós estamos aqui com a Lara. Lara, se apresenta um pouco. Oi, primeiro queria agradecer pelo convite de estar aqui no podcast. É uma bênção, uma honra sempre falar de Deus, né? Como o senhor mesmo falou, meu nome é Lara, tenho 27 anos, sou da Igreja Metodista Central Cariacica e recebi essa missão aí de Deus de também estar levando a palavra do Senhor, né? A todo mundo. Então é sempre um prazer e uma honra ser convidada para falar sobre Jesus. Lara, então vamos conversar um pouco sobre a questão da intimidade com Deus. Nós Uhum. temos visto assim que a igreja ela tem criado métodos, né, para poder chamar pessoas. A questão é o método funcionar. E a pergunta é assim, como você tem visto sobre é, as pessoas e a intimidade com Deus no nosso tempo? Olha, pergunta muito relevante. Eu vejo que as pessoas elas têm ido à igreja em busca de algo. Todo mundo procura por algo, né? Todos nós temos algo que nós precisamos, mas talvez não falta um pouco desse relacionamento profundo com Deus. As pessoas chegam na igreja e elas querem algo em troca daquilo que elas estão procurando. E às vezes falta esse senso de que Deus não se amolda à minha vontade. Deus, ele existe, Jesus, ele existe, ele é aquilo que a palavra diz, porém, ele não é um reflexo do que eu quero, ele é um reflexo do que eu preciso. Então, às vezes, falta um pouco de maturidade nas pessoas, mas eu entendo que esse primeiro encontro com essa busca por Jesus, ela é assim mesmo, mas com o tempo a gente vai adquirindo esse discernimento de que do que realmente a gente está buscando, o que realmente a gente precisa. Pegando essa questão, Lara, assim, sobre intimidade, né? Eu acho que a palavra casa certa com intimidade é profundidade. Eu vejo um pouco ali em Ezequiel 47 sobre o rio de Deus, onde Deus manda o profeta entrar 1.000 metros. E na realidade, se a gente olhar um pouco assim a questão de rio, Israel, o rio mais largo de Israel, o Rio Jordão, que é muito pequena, né? A largura ali de alguns lugares de 10 metros, 8 metros, 12 metros, não passa disso. Então a gente vê que é uma questão de um rio espiritual, né? De um oceano espiritual. E a questão assim, como que eu faço hoje para ir mais profundo com Deus? Quais são as armas, quais são os instrumentos que a pessoa deve utilizar para entrar nessa profundidade? Pastor, eu costumo falar que para os alunos, né, que eu dou aula na igreja, que não tem segredo, não é difícil, não tem dificuldade. É uma questão de conversar. Assim como nós estamos conversando aqui agora, Deus também precisa de relacionamento. Gênesis vai dizer que Deus vinha todas as tardes, aos finais da tarde, para caminhar com Adão, conversar com ele, saber como foi o dia dele, o que ele fez naquele dia, porque o relacionamento era importante para Deus e continua sendo. Então, da mesma forma que a gente cria um relacionamento com uma pessoa, onde a gente precisa estar presente, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ir atrás, buscar essa pessoa, entender como ela está, saber se importar. Eu vejo que o relacionamento com Deus ele acontece da mesma forma. A gente precisa ir atrás, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se doar.
E nesse caminho, Deus vai trazendo essa profundidade mesmo, que só a gente só adquire através de relacionamento. Não tem passe de mágica, não tem dificuldade, não tem um mistério, um segredo muito grande. Eu acho lindo que é muito simples, as coisas de Deus são muito simples e a gente acaba complicando um pouco. E esse relacionamento, ele vem com a constância, com a frequência, o tanto que a gente busca Deus, o quanto que a gente se relaciona com Ele. É que tem uma questão assim, Lara, que às vezes é, as pessoas assim querem hoje, né, as coisas mais fáceis. As pessoas então buscam assim de aquela comida assim, de certa forma já mastigada, né? É a facilidade. Então assim, não querem pagar um preço para poder estar buscando o Senhor. Uma coisa que eu vejo assim é a questão da palavra. Existe hoje relacionamento com Deus, intimidade com Deus, profundidade com Deus, sem a palavra? Não, com certeza não, porque a própria Bíblia vai dizer, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Como que eu vou ter relacionamento com alguém que eu não conheço? Isso não existe. Então, assim, nem no nosso relacionamento entre seres humanos, isso não existe. Não é possível criar um relacionamento sem conhecimento. Então, assim, eu acho que a Bíblia, a palavra de Deus, é o caminho mais curto, digamos assim, que a gente encontra para acessar o coração de Deus. Porque Deus está ali, ele está descrito todo ali. Deus, Jesus, a trajetória, os milagres, os feitos, os pensamentos, os planos dele para o futuro, o que ele pensou no passado, o que ele fez, as pessoas que ele usou. Então, assim, se a gente quer conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer a palavra dele, porque não é possível ter relacionamento sem conhecer alguém. Isso não existe. O relacionamento ele vem através dessa constância, desse conhecimento, é através da palavra de Deus, do conhecimento de quem Deus é, do que ele faz, do que ele pode fazer, é que a gente consegue ter esse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Uhum. E você teria, assim, Lara, um testemunho para falar sobre uma experiência relacionada a essa intimidade com Deus? Olha, eu não é bem assim um testemunho, mas assim, uma coisa de dia a dia. A gente percebe que tem momentos da vida que a gente acaba dando uma esfriada, digamos assim. Acaba virando rotineiro, você deita, quer orar deitado. E eu percebi que em momentos como esse, eu buscar fazer algo diferente me fez criar um relacionamento mais profundo. Então, à medida que eu me dediquei assim, teve uma vez que eu senti que eu estava um pouco fria espiritualmente, um pouco acostumada, sabe, no meu lugar de conforto. E aí eu fiz um propósito com Deus. E Deus me falou que era para eu orar 7 dias, como nas muralhas de Jericó, né? Como o povo rodeou 7 dias, tocando as trombetas e tudo mais, para as muralhas caírem. E Deus me mandou orar 7 dias, meia-noite, todos os dias. E eu fiz isso e eu lembro que foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu experimentei uma sensibilidade muito grande com Deus. E Deus, ele se fez muito palpável. Tanto é que eu orei todos os dias, primeiro, segundo, terceiro. Quando chegou no sétimo dia de oração, eu já sentia assim o meu coração bem mais aquecido e Deus falando muito mais forte comigo. E no sétimo dia, na sétima oração, exatamente como aconteceu na Bíblia, eu ouvi barulho de coisas caindo dentro da minha casa, como se as muralhas estivessem de fato sendo destruídas. E aquilo foi. Eu lembro que eu me assustei, eu estava orando e eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, que barulho é esse? Parecia realmente que tinha algo caindo dentro da minha casa ou em cima. Eu moro em apartamento, então parecia que tinha algo desmoronando mesmo. E eu lembro que na hora eu corri até aqui na cozinha, eu olhei e vi se tinha algo caindo, não tinha nada caindo. E na hora Deus falou comigo que era exatamente isso que ele fazia com quem obedecia, com quem tinha relacionamento com ele. Então foi uma experiência muito bacana para mim
e eu senti um pouquinho, assim, uma pontinha do que o povo sentiu quando estava vendo as muralhas de Jericó caindo. Então foi uma experiência muito gratificante para mim. Que bom, né, Lara? Isso aí é muito importante. Eu venho de uma juventude, Lara, assim, de conceito, assim, de busca, né? Eu lembro na minha época a gente tinha esse momento de busca, praticamente você não tinha internet, as músicas demoravam a chegar, livro demorava a chegar, né? E você tinha que fazer por onde estar buscando. Você, com 27 anos, né? Casada, pregadora, anuncia a palavra. Como você tem visto assim essa questão do relacionamento hoje do jovem para com Deus? Né? Como você mede assim, olhando, você vê que tá legal, você vê que falta alguma coisa. Como você tem visto sobre a questão da busca, né, do jovem ao Senhor? Então, a internet eu vejo ela assim, um canal de possibilidades, mas ela tanto gera possibilidades para o bem quanto possibilidades para o mal. Então, da mesma forma que eu pego meu telefone e entro numa rede social para olhar algo relacionado a Deus, na mesma hora pode aparecer algo para mim que não tem nada a ver e me dispersa e me leva para outro caminho. Então, assim, hoje em dia, eu vejo assim que quem tem compromisso, de fato, consegue sobreviver no mundo de onde a internet dá tudo na nossa mão. Como você mesmo disse, antes era mais difícil, hoje em dia a gente tem um acesso muito mais fácil, mais rápido. Então, assim, depende muito do que está no coração da pessoa, da mente da pessoa, porque é muito fácil ficar horas e horas olhando rede social, vendo coisas engraçadas, memes, coisas que não acrescentam. E eu tenho o pensamento de que a nossa mente, ela capta tudo que a gente, ela absorve tudo que a gente está vendo. Então, se você passa a maior parte do seu tempo vendo coisas que não acrescentam, vendo coisas bobeiras na internet, lendo fofoca de famosos, procurando esse tipo de coisa, eu creio que a minha mente, o meu ser, o meu interior vai ser cheio disso. Então, automaticamente, o que eu tenho para falar é o que eu sei. Então, como que eu vou falar de Deus, de Jesus, de algo saudável? Como que eu vou incentivar e ajudar alguém se eu mesmo não estou me alimentando da maneira correta? Da mesma forma, eu acho que se a pessoa fica o dia inteiro absorvendo filmes, séries, Netflix, e não tenho nada contra, mas assim, eu acho que tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio entre tudo, e a gente tem que saber dosar o quanto a gente está dedicando a Deus e o quanto a gente está dedicando a essas coisas. E a gente volta no ponto do relacionamento, da intimidade, né? Porque o relacionamento exige tempo. Então, assim, não é possível eu ficar aqui 1 minuto conversando com você e dizer que eu tenho um relacionamento de amizade com você. Isso não existe. Então, assim, o relacionamento ele exige essa dedicação, esse tempo. E hoje, a facilidade da internet, ela traz esse lado de você conseguir acessar uma pregação no YouTube, ouvir um podcast, né? Acessar o Instagram de uma igreja, ver os dias de culto e tudo mais, mas também tem esse lado de te distrair. A internet hoje em dia representa uma distração. Então, num contexto geral, eu diria que ela tá para o bem, mas para quem quer, porque ela também tá para o mal para quem quer. Então, assim, depende muito da disponibilidade do coração de cada um também. Isso, porque na realidade, assim, quando a gente fala sobre intimidade, não tem como ter intimidade sem ter um relacionamento. E as pessoas, às vezes, assim, serve Deus, eu sinto, às vezes, né? É um Deus distante. Tem gente que tem aquela figura do Deus, um Deus juiz, um Deus que castiga, um Deus que vai ali com a vara, né? Regendo o mundo, regendo as coisas. E a pessoa, às vezes, tem um relacionamento com Deus através de medo, preocupação do castigo, preocupação da mão pesada de Deus. E esquece também uma questão
se relacionar com Deus, né? E esse relacionar com Deus é amizade com Deus. Eu vejo a questão ali de Abraão. Abraão, ele tinha esse relacionamento com Deus. Eu vejo muito quando Deus vai à procura de Abraão e não encontra para Abraão. E se encontrar com Deus, eu via que ali traz uma revelação assim para a gente que Deus gostava de passear é, com Adão, né? E quando ele procura Adão, ele não acha. Então, hoje eu vejo assim que às vezes esse relacionamento está sendo muitas vezes quebrado por causa de impedimentos que a pessoa tem relacionada com Deus, né? A pessoa troca esse caminhar com Deus diariamente, esse passear com Deus no Éden, essa conversação com Deus. E a pergunta que eu lhe faço assim é até que ponto nós podemos chegar com essa amizade com Deus? Até que ponto a gente pode buscar essa intimidade profunda com Deus? Eu vejo que eu acho que não tem limite, né, para a intimidade com Deus, para ter esse relacionamento. Se eu olhar para a Bíblia, igual o Abraão mesmo que você mencionou, eu vejo assim, a que ponto Abraão chegou, né? Um homem cheio de fé que ouviu a voz de Deus porque tinha um relacionamento com Deus, porque também não é possível, né? Você ter essa revelação divina se você não tiver o mínimo de relacionamento. E, e Abraão, assim, ele se dedicava, ele orava, ele ouvia a voz de Deus. E eu entendo, assim, que o relacionamento com Deus, quanto mais profundo ele mais benefícios traz para nós mesmos. Não porque pelo que Deus pode dar, mas por quem Ele é. Então, você ser digno de ser chamado amigo de Deus, ou como Davi, um homem segundo o coração de Deus, é algo assim fantástico. E às vezes eu fico me perguntando se eu, no lugar de Abraão, seria chamada de mulher de fé, ou eu, no lugar de Davi, eu seria chamada de mulher segundo o coração de Deus. Porque realmente você vê que são pessoas, são personagens bíblicos que de fato tinham a questão do temor, não do medo, que o medo ele traz esse afastamento também e essa distorção da imagem de fato de Deus, mas tinha o temor, que é reconhecer a soberania de Deus, reconhecer quem Ele é, o Deus forte, poderoso, Deus do impossível, e ter esse coração ensinável, esse coração que ama o Senhor acima de todas as coisas, que reconhece quem eu sou, reconhece as minhas falhas, mas que está ali sempre em arrependimento, com o coração quebrantado diante de Deus, porque justamente porque tem relacionamento. E se tem relacionamento, reconhece o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a nossa vida, né? Falando meia mineira, Ah, eu falo a mesmo. vozinha mineira, uai. É, É, e sobre a questão de intimidade, assim, a gente vê é, que Deus ele chamou os jovens, né? Você vê no decorrer da Bíblia, Davi, um garoto assim a Bíblia coloca 14 anos, Sansão, entendeu? Deus sempre teve essa questão com José, também um jovem, né? E Deus chama a juventude para marcar a sua história. E aí, quando a gente pega também os reformadores também, pessoas que lançaram a sua juventude nas mãos do Senhor para viver esse chamado por Deus, né? E assim, qual o conselho que você dá hoje a um jovem que quer relacionar a Deus através de duas coisas, através da intimidade e do chamado? Qual conselho que você daria a esse jovem que tem essa vontade, essa busca de querer algo mais com Deus? eu acho que o principal, se o jovem ele reconhece que ele tem um chamado, e ele entende que ele quer seguir o chamado que Deus deu para ele, então eu acho que duas coisas. Disponibilidade, ter um coração disponível, e o segundo, ter um coração ensinável. Acho que são dois pontos que traçam a história do jovem. Eu posso falar por mim mesma, porque eu também tenho um chamado
e tenho essa vontade de seguir o chamado. Então, eu posso dizer que o que tem feito diferença é o coração disponível, você mostrar para Deus que você está disponível, independente da vontade dele, e que você tem um coração ensinável, porque a gente sempre tem algo para aprender. Isso não se trata só por ser jovem. Às vezes, uma pessoa até mais madura, ainda assim, ela tem algo a aprender. Nós estamos em constante evolução, em constante aprendizado. Então, eu acho que ter o coração disponível e um coração ensinável faz toda a diferença nesse processo, dessa caminhada com o Senhor, né? De estar ali se dedicando na obra de Deus e fazendo a vontade de Deus. Caiu aqui, É, alguma coisa caiu, mas pode continuar seu raciocínio. não, acho que era só isso mesmo. Aham. É porque, na realidade, assim, quando nós temos um chamado, às vezes a gente se perde muito numa questão, assim, eu mesmo, logo no início, eu não queria ser pastor, né? Eu tinha uma busca, assim, para um lado mais empresarial, profissional, e tinha um sentimento que eu tinha uma dívida com Deus, queria pagar uma dívida com Deus, né? E aí eu tinha na minha mente ficar 2 anos e depois viver a minha vida. E estou até hoje. Só que eu entendo também a questão de uma outra palavrinha, o tempo de Deus, né? Às vezes a gente vê assim pessoas capazes, pessoas que têm uma qualificação boa e às vezes não dá o tempo para Deus, né? Para Deus estar moldando, para Deus estar revelando, Deus estar capacitando. Como é que você vê essa questão do tempo de Deus? Como é que você entende essa questão do tempo de Deus manifestando no chamado? Eu acho assim, o tempo é extremamente necessário, mas extremamente doloroso. Então, muitas pessoas, igual você falou, acabam não suportando o tempo e querendo fazer com as próprias mãos. E se a gente for olhar as grandes promessas de Deus que foram feitas na Bíblia, como por exemplo, a missão que Deus deu para Noé. Pensa, numa terra seca, onde não chovia, há anos, Deus manda Noé construir uma arca. E coisa que levou anos para acontecer também, levou anos construindo aquela arca, para então vir o dilúvio. Então, assim, às vezes as coisas de Deus parecem loucura, talvez até por um momento passe na nossa cabeça que Deus se esqueceu, e é normal. Porém, a gente tem que ter na mente, trazer à memória que o tempo de Deus é um processo. E é um processo para nós mesmos, porque é nesse processo que Deus forja a nossa fé, Deus fortalece o nosso coração, a nossa caminhada, a nossa mente, a nossa estrutura. Então, o processo ele é doloroso, mas ele é necessário. Ele é que eu entendo assim, o processo como a base para o propósito de Deus num geral para a nossa vida. É o processo, o tempo que você está falando, ele é a nossa escola. É onde a gente vai ver se a gente vai ser aprovado ou se a gente vai ser reprovado. Por que que tantas pessoas perdem a bênção? Porque não consegue esperar o tempo de Deus. Às vezes acha que Deus se esqueceu ou quer as coisas para ontem, porque hoje a gente tem um senso também das coisas serem de uma hora para outra, um senso de urgência. O mundo tem um senso de urgência, os nossos dias são corridos, e a gente acha que tudo tem que ser no nosso tempo, na nossa hora, que a gente acha que é a hora certa. E a gente esquece quando a gente diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E a palavra dele não volta atrás. Então, eu entendo que se uma vez a palavra dele for liberada sobre a minha vida com uma promessa, eu vou reivindicar essa promessa todos os dias, porque eu sou assim também, eu sou meio chatinha com Deus. Deus, não esquece de mim, não. O senhor lembra que o senhor falou isso, isso, isso e isso, e eu tô aqui, tô esperando. Então, assim, é um tempo necessário, porque é onde a gente aprende e é aonde a gente é forjado, de fato. Eu entendo que não é fácil, mas é preciso, é realmente importante e necessário. Uau. E você é casada com José, né? José Uhum. Marques, é Isso. o líder do AIFA.
Então a gente vê assim que você tem um chamado palavra, ele tem um chamado de adoração. Como Isso. que você se relaciona essas duas questões, né? Louvor e palavra, chamado, cada um para um direcionamento, tão junto, mas e se acontecer, né? Aquele chamado caminhar, vocês já pensaram nisso? Já. E a gente até, para falar a verdade, a gente vê até uma certa vantagem nisso, porque o culto já está pronto, né? Já tem o louvor e já tem a palavra, então tá tudo Vai certo. botar a luzinha na oração. Isso mesmo. Então, assim, a gente não vê como um empecilho, a gente não vê como algo difícil, que talvez na cabeça de muita gente trabalhar no mesmo ministério seja mais fácil, mas até hoje a gente não tem nada para reclamar, e a gente vê também como complemento um do outro, né? Um tem ali como a palavra de sabedoria, o outro vem com uma adoração mais íntima, mais profunda. Então, assim, a gente acaba se complementando aqui. Louvor, o José sempre gosta de preencher a casa com louvor. Então, o YouTube está sempre ligado aqui na TV. Então, o ambiente está sempre com música, com louvor. Então, os lançamentos eu sei todos. Todo mundo que lança música eu tô por dentro, porque ele coloca tudo aqui. E por outro lado, eu sou aquela pessoa que traz devocional todos os dias. Eu que puxo para orar, eu que puxo para ler a Bíblia. Então, acho que existe esse complemento mesmo. Um vai agregando no que tem, na responsabilidade que Deus chamou também, né? Porque são dois ministérios que, na verdade, andam juntos, né? Isso. E, e a questão, assim, eu mesmo já passei sufoco, não tinha quem cantasse, não sabia cantar, desafinado de pai e mãe, e via falta, né? Então isso aí se ajuda muito, como você falou, é um culto, né? Nessa É, questão de processo de caminhada, né? Então, se existe, assim, propósito no chamado de vocês dois, como é que você entende isso aí? isso. No Eu casamento com propósito? Isso, eu entendo assim que no nosso caso específico, já foi um alinhamento de propósito desde quando a gente se conheceu. Então, o casamento ele veio só para reafirmar algo que Deus já tinha preparado. E já aconteceu algumas vezes do José ser convidado para ministrar o louvor em alguma igreja, e a pessoa acaba perguntando: Ah, tem alguém que possa trazer a palavra? Tem minha esposa traz a palavra. Da mesma forma, eu que já fui pregar em igreja, e eu perguntei: precisa de louvor? Meu marido, ele é ministro de louvor, então ele foi também. Então acabou assim que um vai complementando o outro, e é um alinhamento de propósito mesmo de Deus, sabe? Uma coisa não atrapalha a outra, não interfere a outra. A gente acaba mesmo se comunicando nisso. É igual você falou, um chamado complementa o outro, né? Apesar de serem diferentes, mas tudo tem a ver com adoração, né? Isso aí. Ô, Lara, além da questão da palavra, né, que você ministra, além do louvor que o José ministra também, cantando, adorando, vocês também agora começaram a ministrar, né, no curso Casados para Sempre, principalmente para jovens, né? Uhum. Como é que você tem visto a questão do relacionamento hoje dos jovens? O que eles mais estão buscando, nos dias atuais? Então, complicado, porque o mundo tem pregado um tipo de relacionamento diferente do que a Bíblia diz que tem que ser. Então, a gente percebe que quando a gente chama para participar de um grupo de casados para sempre, que as pessoas ficam assim: ah, mas eu não preciso. Meu casamento é bom, meu casamento é feliz. Mas é baseado, tudo bem. Eu reconheço que tem pessoas que de fato vivem bem, vivem felizes, têm um casamento saudável, mas é saudável e é feliz baseado em quê? No que o mundo diz que tem que ser? Ou no que a Bíblia está dizendo que tem que ser? Porque Provérbios, por exemplo, vai falar da mulher virtuosa, mas é muito difícil ser aquela mulher virtuosa. Então, será que a gente está realmente focado na palavra de Deus, no que a palavra de Deus me instrui a ser?
ou no que o mundo está instruindo. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje no meio dos casais é essa influência do mundo. É o que mais diferencia, é o que mais preocupa e é o que mais destrói os casamentos. A questão da facilidade do divórcio. A Bíblia não o plano original de Deus não é o divórcio, o plano original de Deus é a família, marido e mulher, foi a criação perfeita de Deus. Então, assim, a facilidade do divórcio que o mundo tem pregado, não tá bom, divorcia. Não, sendo que a Bíblia me instrui a lutar até o último momento pelo meu casamento. Então, assim, eu percebo que as pessoas, os jovens e a igreja, num contexto geral, ela tem sido influenciada, sim, negativamente pelo que o mundo tem pregado sobre relacionamento, sobre casamento. E isso que é o mais preocupante, assim, ao meu ver. É porque na realidade, né, assim, é a questão muito ligada assim de dois modelos, né? O modelo do mundo, que sempre propõe assim uma questão de soluções rápidas e fora da Bíblia, né? E uma solução hoje é o divórcio. É, deu uma crise, né? Então eles se separam por qualquer motivo. Do outro lado também, isso entra nas igrejas, né? E as pessoas, então, do que tentar continuar, esperar, permanecer, às vezes se frustram, né? E a questão hoje, quais são as maiores crises hoje dos jovens casais? Estão relacionadas a quê? Olha, eu acho que hoje a maior dificuldade é abrir mão do relacionamento a dois, né? No casamento, ele fala muito sobre se doar ao outro, abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade do meu cônjuge. E eu acho que abrir mão é muito difícil, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua condição, cada um tem a sua vontade. Então, assim, esse se dedicar totalmente, inteiramente a outro, é muito difícil hoje em dia você ver um casal que faz isso, muito difícil, porque cada um quer seguir o seu próprio caminho e a questão da independência. É aquela coisa assim, não, eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser. Sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de de dedicação mesmo ao outro, de cuidar, tipo assim, de convidar o seu parceiro para fazer parte da sua vida. E tem uma coisa muito importante também, que tem muita influência do mundo, que é a área financeira. É quando eles dividem. Você percebe que eles não entendem que precisa de unidade, não só de corpo, não só de espírito, mas de alma também. Então, assim, eu até falei sobre isso na aula semana passada que nós demos para os casais. Essa unidade de corpo, alma e espírito é muito difícil. Mas era o plano original de Deus, era o que ele tinha com Adão e Eva. É isso que ele espera da gente hoje. Então, por exemplo, a vida financeira. O que é seu, o que é meu é meu. Você fica com o seu aí, eu fico com o meu aqui. E aí, quem paga as contas de casa? E quando tem uma despesa extra, quem vai arcar? E isso gera diversos conflitos no relacionamento. Isso gera separação, segregação entre um e outro. E no casamento não pode ter nada em oculto. Nada que se esconda. Eu vou comprar aqui sem meu marido saber. Ou o marido, vamos supor, eu ganhei um extra na empresa, um aumento, mas não vou nem contar para minha esposa. Isso não existe. Está completamente contra o que Deus quer do casamento, do relacionamento. Um relacionamento baseado na palavra de Deus, que a gente chama de a luz da palavra, né? Lá no curso, ele é totalmente transparente. Não tem nada, absolutamente nada em oculto, nada que você não possa contar com o seu cônjuge, porque realmente o que Deus quer é a unidade. A gente chama de dois igual a um, né? Porque realmente o marido e a esposa são igual a um. Essa é a matemática de Deus. Não pode haver separação, não pode haver divisão nessa área. Porque na realidade, assim, essa questão de independência na vida dos casais é o que eu vejo também na questão pastorado, né? As pessoas administram hoje uma casa não segundo a palavra de Deus, né?
mas segundo uma pensão, né? Eu vejo assim, você vai pagar isso, vai pagar aquilo e tal, né? E quando administra assim, fica aquele espírito, às vezes, assim, de competição, de individualismo dentro do casamento, e tem muitas distorções que acontecem, né? As pessoas, assim, hoje aquela briga demasiada sobre machismo, feminismo, acaba tendo casamento mais ideológicos do que meramente bíblico, né? Que era para ser bíblico. Só que você vê assim que a ideologia é forte dentro dos casamentos, né? A questão da falta de confiança também, é, a insegurança na vida do casal, né? Ter destruído os lares. E a gente vê isso crescente. Então, assim, qual o conselho que você daria hoje para um casal, assim, um jovem casal, que está passando assim por uma crise dentro do relacionamento, nessa área hoje, nessa área de confiança e na área também de individualismo dentro do casamento? Eu acho que o principal é a gente lembrar que casamento é uma aliança. Casamento não é um contrato. Um contrato, qual a diferença? Um contrato, ele pode ser quebrado. Uma aliança, ela não pode ser quebrada. Então, o casamento, ele já começa entre uma aliança entre o marido, a esposa e Deus. É um cordão de três dobras mesmo, como a Bíblia diz. Então, quando você passa por uma dificuldade, você tem que voltar lá no início, trazer à memória o que representa esse casamento. Você não só fez uma aliança com o seu cônjuge, mas você fez uma aliança com Deus. E, e, e a Bíblia vai dizer que o marido ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas você pensa, você se colocar no lugar de Deus amando a igreja. É um amor, assim, sobrenatural. Eu vejo como um amor, assim, que é imensurável. Então, assim, eu vejo o casamento como algo assim extremamente espiritual. Então, se existe uma dificuldade, precisa trazer à memória a aliança que você fez e lembrar que se você quiser quebrar essa aliança, você vai estar quebrando algo com Deus também, porque não é o plano original de Deus a separação, o divórcio. Então, a gente precisa ter esse discernimento de reconhecer quando algo vai mal, quando algo está errado, pedir a ajuda para a pessoa certa, para o líder, para o pastor, né? Procurar a sua igreja, o seu líder, o seu pastor, para poder resolver esse problema. Hoje em dia, os casais têm muito orgulho e acha que não precisa de ajuda, que tá tudo bem, que é desse jeito mesmo, que não, na casa do vizinho é igual, só muda o endereço. Mas a verdade não é desse jeito, não tem que ser assim. Um casamento ele pode ser saudável sim, ele pode ser feliz sim, pode ser tranquilo sim, não porque não tenha problemas, mas porque tenha consciência de que foi feita uma aliança lá no início e de que existe Deus no meio unindo todas as coisas. E uma coisa muito importante que falta hoje em dia: conversa, diálogo. O mundo está tão agitado, o dia está tão corrido, tão rápido, que a gente passa pelos problemas e quer ficar empurrando com a barriga. Tipo assim, tá bom, deixa isso para lá. E amanhã, essa bola de neve ela vai crescendo, 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 crescendo. Quando esse problema bater na porta da pessoa de novo, ela já vai ser uma bola deste tamanho. E talvez ela atropela todo mundo por onde ela passar. Então, eu percebo que falta diálogo. Os problemas, eles precisam ser conversados. Tem um pastor que eu gosto muito, pastor Carlito, que ele fala assim que a esposa dele ensinou ele a tomar chá. Então, quando eles têm um problema, eles sentam na mesa e só sai de lá quando o chá acabar, ou seja, quando a conversa terminar, quando o assunto estiver totalmente resolvido, porque senão amanhã esse problema vai voltar e ele vai voltar maior. Então, a própria Bíblia fala, né, para a gente não dormir com esses problemas, com essa ira no nosso coração. Então, eu vejo que os problemas eles precisam ser resolvidos e hoje em dia falta diálogo, falta conversa e isso vai destruindo, vai minando os sentimentos, vai minando o relacionamento por inteiro e afeta absolutamente todo mundo, porque quando um está sofrendo,
o casamento inteiro está sofrendo. Se tem filhos, se tem uma família envolvida, é pior ainda, porque todo mundo sofre junto, todo mundo percebe. Então, a família inteira adoece, isso é muito sério. E a família é o plano original de Deus, isso não pode ocorrer, principalmente para aqueles que conhecem a palavra de Deus. É isso mesmo, né? Porque na realidade, como tem falado lá sobre a aliança ela é sacrificial. Se a gente parar assim, quando Moisés foi receber as tábuas, ele ficou 40 dias, né, em jejum, e a Bíblia fala, né, a diferença de Jesus, os 40 dias de Jesus, os 40 dias de Moisés, é que Jesus fala que ele ficou sem comer. Moisés ficou sem comer e sem beber. Humanamente falando, o ser humano não suportaria ficar sem beber água, né? Sem 40 dias sem beber água. E ele sacrificou para receber a aliança. A mesma coisa o Senhor Jesus também, ele sacrifica naquela cruz, né? O peso do pecado, né? Toda humilhação, para que nós pudéssemos receber a graça do perdão sobre as nossas vidas. E eu vejo às vezes, Lara, que os casais não estão disponíveis ou dispostos, né, a sacrificar pelo outro, a se oferecer pelo outro, né, a ter flexibilidade. Eu vejo que falta muito essa questão da flexibilidade, entender que o outro faz parte, né? É carne da carne, osso do osso. Então eu vejo que ultimamente tem entrado, de certa forma, um orgulho dentro da vida do casal, né? Às vezes o motivo não é motivo nem de traição, é motivo da comunicação, da soberba, a falta de comunicação, da soberba, né? De querer, né? Impor a personalidade sobre o outro. E às vezes uma dose de humildade, de perdão, faria com que muitos casais pudessem se estabelecer, se fortalecer. E como é que você entende nessa questão assim, é, de ter ali o cônjuge que sabe da verdade, mas não cede, não se quebranta, não vai na olaria de Deus. O orgulho, né? O orgulho, ele destrói mesmo. Ele, ele não une da forma como o casamento deveria unir. Então, se um fica para um lado, outro fica para o outro, ninguém quer abrir mão, ninguém quer ser o primeiro, ninguém quer dar o primeiro passo, destrói mesmo, distancia mesmo. E tem uma coisa muito importante mesmo, é que a gente tem que entender que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge. Meu inimigo não é o José, o inimigo do José não sou eu. A gente tem um inimigo com o qual a gente luta todos os dias. Então a gente tem que ter esse discernimento para lutar com as armas certas. Contra quem eu estou lutando? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está lutando na vida do meu marido? Quem é que está soprando isso na cabeça, na mente dele? Quem é que está gerando essa confusão mental no meu marido? Então, assim, a gente tem que entender quando é essa questão espiritual, e na maioria das vezes é espiritual, porque o casamento é a área onde Satanás mais ataca, porque destruir família é o foco, é o principal foco. Então, assim, a gente tem que entender contra quem nós estamos lutando e quais armas usar. E às vezes não é você gritando, não é você ofendendo, não é nada disso, não é você virando as costas ou saindo de casa, não é. Ou expondo o seu cônjuge na rua com qualquer pessoa, isso não existe. Às vezes a arma certa é você entrar para o seu quarto, orar, falar: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor é o Deus do nosso casamento, Deus do nosso relacionamento, é o centro de tudo, e eu preciso da provisão do Senhor. Eu preciso que o Senhor entre com providência na vida do meu marido ou da minha esposa, e que o Senhor faça uma mudança. Muda as coisas de lugar se precisar, Deus. Então, eu acho que falta um pouco dessa sinceridade do nosso coração para falar com Deus. Porque aí, voltando lá no início do que a gente estava falando sobre intimidade e relacionamento, né? Então, no Uhum. casamento
é muito importante esse relacionamento íntimo e profundo, para a gente ter esse discernimento da hora certa de procurar Deus, de chamar Ele e falar: Deus, eu preciso da provisão do Senhor, da ajuda do Senhor, porque sozinho eu não consigo. E a partir daí a gente vê Deus mudando o cenário, Deus agindo na nossa casa, porque o Espírito Santo, ele tem que habitar na nossa casa. Ele não é um convidado, ele é um morador. Então não é assim, quando eu tenho um problema eu abro a porta e ele entra. Não, ele já tem que estar aqui. Então a gente tem que tomar esse cuidado para ter essa constância espiritual de intimidade, profundidade, para a gente poder viver um relacionamento saudável à luz da palavra de Deus. Isso aí, né? Nós começamos falando sobre intimidade com Deus e acabamos entrando na intimidade, né? No relacionamento conjugal. Lara, nosso tempo já está caminhando para o final. Eu gostaria que você pudesse, assim, fazer as suas considerações finais a respeito da intimidade. Intimidade que Deus colocar no seu coração, já que nós falamos tanto de Deus como do casal. Você fica à vontade. Tá. É, eu acho assim que esse relacionamento com Deus, a gente precisa começar a criar a cultura de não negociar as coisas de Deus. A gente tem focado muito no que é passageiro e esquecido o que é eterno. E Deus, ele promete coisas eternas a todos nós. Então, a gente tem negociado muito a nossa eternidade por coisas muito pequenas, muito passageiras. E isso não é o que está no coração de Deus. O que Ele quer nos dar é muito maior do que a gente espera, do que a gente imagina. E a gente acaba perdendo tudo, tudo, porque a eternidade é tudo. E a gente acaba perdendo tudo por causa de soberba, por causa de orgulho, por causa de vontade própria, por causa do meu eu, por causa do meu ego, porque eu acho que eu tenho que viver o aqui e o agora sem pensar no amanhã. Então eu vejo que hoje em dia a gente tem que parar de negociar as coisas do céu, as coisas eternas e começar a se aprofundar em Deus, porque as coisas estão se apertando, o mundo está chegando num ponto que a gente vê que está caminhando para o fim. Quem conhece a palavra, quem lê Apocalipse, não tem medo, sabe que só fica pior. Então a gente tem que estar preparado e a gente tem que ser esse povo separado. A gente não pode se amoldar e se misturar com a totalidade. A gente tem que ser esse povo diferenciado mesmo. E cada vez mais a gente vai ter que bater o pé e lutar contra o mundo e para poder viver a vontade de Deus. E isso só é possível através de relacionamento. A gente precisa conhecer esse Deus de forma íntima e profunda. Senão não é possível chegar até o fim. A gente vai viver negociando coisas eternas por coisas passageiras. E Verdade. no fim, Pode infelizmente, crer. vão ter vencedores e vão ter perdedores. E a gente não quer perder, né? Isso, com certeza. Lara, e uma pessoa que quer levar você para ministrar para jovem, para mulheres, para qualquer pessoa, como é que tem que fazer? Pode me seguir no Instagram, mandar mensagem no Instagram, é Lara S. Qual Brito. Ou pode entrar em contato pelo telefone, né? Que a gente pode estar deixando aí na descrição do vídeo. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Então, querendo aí levar a Lara para ministrar, você faz aí o contato e com certeza vai ser algo de Deus muito forte aí na sua igreja, no seu ministério, Ah, para edificação do corpo de Cristo. Nós vamos é. ficando por aqui, Deus esteja abençoando sua vida, você que está nos assistindo aí com todas as sortes de bênçãos, e buscar intimidade, querida, ser amigo de Deus, é, querer caminhar com Deus diariamente, vivenciar algo no profundo, né? E Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores que querem ir além, que querem profundidade. Amém? Deus abençoe sua vida, Lara. Quiser falar um Obrigada pelo convite, pastor. Que Deus abençoe você e todo mundo aí que estiver assistindo. amém. Então vamos ficando por aqui. Cultura do céu, cultura de Deus. Deus esteja ministrando sobre o seu coração, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe hoje e sempre, em nome